Eu não vou comentar uma conversa privada de pai para filho. É uma questão que só interessa aos dois. E eu não sei nem por que essas conversas foram divulgadas. Isso realmente não vejo interesse público nisso. Segundo, a minha relação com o Bolsonaro vai ser como sempre foi. Relação de lealdade, relação de amizade, relação de gratidão com uma pessoa que eu entendo fez muito pelo Brasil, fez muito por mim. Me abriu a porta, sempre foi muito amigo e eu vou ser amigo, vou estar sempre do lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível. E me preocupa um pouco o rumo que as coisas estão tomando, me preocupa um pouco o fato de você ver pessoas sendo investigadas e objeto de ações judiciais simplesmente por fazerem críticas. Às vezes eu vejo que isso não faz sentido. Então, onde é que a gente quer chegar com isso? Onde é que o Brasil vai parar? Não vejo aí um bom caminho. Pois é, galera, este é o governador de São Paulo, o estado mais rico e mais importante do Brasil, pela economia que tem, pela industrialização que tem e pelo porte político que tem. Veja que ele é capacho. A forma como ele fala, totalmente submisso ao Bolsonaro, ou seja, ele se disse leal, ou seja, vai ajudar no que for possível. Então, provavelmente, ele deve ter ajudado no golpe. Deveria ser investigado mais esse Tarcísio, porque a forma como ele fala, defendendo, prova que ele está no grupo aí. Ele se comunica com eles direto. Mas as falas dele são totalmente mentirosas. Primeiro, apesar do Bolsonaro ser pai do Eduardo, a conversa deles não é de pai para filho. A conversa deles é de um deputado que está nos Estados Unidos tramando contra o Brasil, contra um ex-presidente que tentou dar golpe no Brasil. O contexto é completamente diferente. Conversa de pai para filho é se nos áudios tivesse: oi pai, tudo bem? Bom dia, o senhor está bem? Como é que está a barriga depois da cirurgia? O senhor está passando bem? Como é que está aí minha irmã? Como é que está meus irmãos? Como é que está a Micheque? Um papo familiar. Aí se a Polícia Federal divulgasse realmente, até quem é petista ou quem é de esquerda iria dizer que está errado. É uma conversa privada, uma conversa familiar. A conversa deles, apesar de ser pai para filho, não é uma conversa assim familiar, é uma conversa de uma trama. Eles são dois investigados, o contexto é outro. Além deles serem pai e filho, eles são deputado e ex-presidente, ambos investigados. E falando do assunto que a polícia está investigando, que no caso era o golpe e agora a taxação do Brasil, a lei Magnitsky contra o Supremo, a coação contra o judiciário brasileiro. Então não é uma conversa privada, como diz o Tarcísio aí, de pai para filho, não. Ele mente, e ele sabe muito bem que não é uma conversa de família, uma conversa familiar. Os palavrões são do submundo, nem parece ser um pai conversando com o filho, o desrespeito, enfim. A boca deles só sai coisa ruim, tanto contra o Brasil como pela moral que eles se dizem conservadores, cidadão de bem patriota, defensor da moral dos bons costumes, mas o linguajar deles é o oposto, é completamente diferente. Outra coisa que ele diz aí, que fica estarrecido de ver pessoas serem investigadas por crime de opinião. Eles todos repetem isso, tentando colar e cola nos mal informados, que a Polícia Federal e o Alexandre de Moraes e a PGR estão com esse inquérito aí para investigar o Malafaia, coitadinho, é por causa da opinião dele, ou investigar o Eduardo Bolsonaro, o Bolsonaro por causa da opinião deles, não. Vamos relembrar, Tarcísio, você que finge ter memória curta, quebradeira em Brasília, fogo na sede da Polícia Federal, tentativa de colocar bomba no aeroporto, um cara morreu tentando jogar bomba no Supremo, tudo nesse mesmo contexto. Quebradeira em Brasília, quebraram tudo, os áudios, as delações, os grampos, as provas, o Eduardo que fugiu para lá, tramando contra o Brasil. Ou seja, coisa que todo mundo sabe muito bem, mas eles tentam criar uma teoria. Igual os bolsonaristas são defensores da terra plana, ou que defendia que o meio ambiente não tem importância, que pode desmatar, ou que vacina não cura, ou que falava contra a máscara, ou que mandava tomar cloroquina. É esse mesmo, eles tentam criar sempre uma mentira repetida várias vezes para ver se é verdade. Então, para se fazer de vítima, diz que o Supremo, a Polícia Federal e a PGR estão investigando e estão punindo por opinião. Não é opinião. Opinião não faz quebradeira, opinião não dá golpe, opinião não faz nada disso. Uma coisa que eu concordo com ele é que o Bolsonaro, um outro mal que o Bolsonaro fez para o Brasil foi ajudar a elegê-lo governador de São Paulo. Então ele deve essa gratidão, agora deve essa gratidão pessoal.
Se ele fosse uma pessoa de moral que vive nas igrejas cantando e falando da Bíblia e falando de Jesus, tem vários vídeos dele aí pregando mensagens. A Bíblia diz: não invejeis o ímpio, nem ajudeis aquele que comete iniquidade. Então, se ele está defendendo o Bolsonaro, sabendo do golpe, sabendo de tudo isso, ele não é criança. Ele sabe, ele não é inocente. Ele está ajudando a defender um golpista. Apesar da fidelidade dele como pessoa, ele ser fiel e ser uma pessoa grata por ele ter chegado ao cargo de governador com a ajuda deles, mas não pode passar pano. Se ele é uma pessoa cristã, que ele se diz cristão, de moral e dos bons costumes, ele deveria ficar do lado da polícia, do lado da PGR, que está fazendo as análises das denúncias, do lado do judiciário, e não do lado do golpista a qualquer preço. Então, ele botou um boné do Trump na cabeça, não se incomodou com as tarifas, inclusive quer jogar nas costas do Lula e continua defendendo os golpes um atrás do outro contra o Brasil. O golpismo não parou, continua com o Eduardo Bolsonaro lá, coagindo o Supremo com a Lei Magnífica, que foi ele que foi pedir a mando do pai, e tarifas que dá prejuízo ao Brasil também a mando do pai. Então, esse é o cidadão que é o governador de São Paulo, o estado mais importante, que o agro, que vive das terras maravilhosas do Brasil, do clima maravilhoso do Brasil, que vive dos benefícios que o governo do Brasil dá ao agro, prefere ficar no lado do imperialismo americano, do golpismo, do fascismo e da extrema-direita, que é contra a liberdade, que é contra o judiciário. Então, isso é uma vergonha, não é cristianismo coisa nenhuma. Ele vai falar nas igrejas, citando passagem da Bíblia, mas não age como uma pessoa de bem, que é defender a moral e os bons costumes que a direita sempre prega. Não é defensor da moral e dos bons costumes? O linguajar deles, até do pastor aí que se diz que é pastor, Silas Malafaia, o linguajar é linguajar do submundo e não está sendo investigado por opinião, não. É tentando coagir o Supremo e o Congresso. Gastos astronômicos, ninguém sabe nem qual é o valor daqueles trios na Avenida Paulista, inclusive ele vive lá em cima, com o microfone na mão também ajudando a atacar o STF. A custo de quê? Que ele está gastando tanto dinheiro. Tem uma notícia aí de hoje, uma dívida enorme do Silas Malafaia com a União. Então, em vez dele pagar a União, ele vai gastar com trio elétrico para defender golpista. Então, não é defendendo moral e bom costume, nem está sendo investigado por opinião, não. É por tentativa de coação contra os ministros. Os áudios são claros. É a triangulação dele com Bolsonaro e o Eduardo, um parabenizando o outro por conseguir tarifas para o Brasil, lei magnífica e por pressionar o judiciário brasileiro. Então, portanto, Tarcísio, além de capacho, não se encontra outro capacho igual o Tarcísio na política brasileira. Um governador do estado mais importante deveria se posicionar, dizer: ah, Bolsonaro, você é meu amigo, Malafaia é meu amigo, todo mundo é meu amigo, mas não compactuo com coisa errada. Eu sou em primeiro lugar São Paulo, sou em primeiro lugar o Brasil e trabalhe para isso. Pare com isso, com essas taxas, com essas tarifas. Você paga advogados caros, enfrenta a justiça, se defenda, mas não prejudique o país. Mas isso ele não faz.